como contratar um advogado e que você não corra o risco de estar contratando um péssimo profissional para defender a sua causa. Eu não sou advogado, mas estudei durante muitos anos para concurso público e fiz graduação em Direito. Após muitos anos convivendo com graduandos e conhecendo muitos advogados, eu pude concluir definitivamente alguns passo a passos que você deve eliminar ou adotar antes de assinar a procuração e o contrato. Não são as únicas hipóteses que você deve seguir, elas não são exaustivas, elas são apenas exemplificativas. Existem outras formas de você filtrar um profissional de direito para que você possa, não escolha um advogado que possa te oferecer alguma dúvida sobre ganhar ou não aquilo que você pretende discutir em juízo. Então, primeira coisa que eu acho que deve ser a primeira coisa a ser observada. Esse profissional, primeiro, no Brasil existem mais de 1 milhão de advogados. Então, se na sua cidade você fizer essa pergunta para o advogado e ele não te responder, ou se ele for ríspido com você, em outras palavras, ignorante, arrogante, mal educado, primeiro porque você já pode ligar para a OAB e reclamar caso ele não seja educado com você. Porque o Estatuto de Ética da OAB é bem rígido quanto a isso. Segundo, porque se ele fizer isso, ele já não é um bom profissional e já é um indicativo de que você deve sair fora do escritório desse indivíduo. Definitivamente, na internet é o melhor mecanismo de busca de advogados. Eu, por exemplo, conheço vários advogados e conheci e ainda continuo conhecendo advogados de outros estados muito longe. Por exemplo, no Paraguai, tem brasileiros que trabalham no Paraguai na advocacia de imigração. Tem advogados que trabalham no Amazonas, Mato Grosso, Tocantins, São Paulo, Rio, Minas Gerais e por aí interiores dos mais de 5.570 municípios que existem no Brasil. Você consegue alcançar qualquer advogado que você quiser por meio da internet. Basta você procurar. Eu vou dar um exemplo. Existem cidades onde os advogados eles não são especialistas. Definitivamente a maioria dos advogados passam na prova da OAB, mas eles não se especializam em mais nada. Eles simplesmente fazem a graduação e depois eu vou te contar como é o passo, como é um dia a dia de um estudante de direito na faculdade. Porque muitos pensam que o estudante de direito ele se forma e ele acaba sendo o mestre, um deus da lâmpada, né? Ele sai da faculdade e ele é super dotado de capacidade intelectual, capaz de resolver qualquer conflito na área jurídica, o que isso não é bem verdade. Então, se você quiser um advogado, tem que procurar na internet. E eu estou montando um site justamente onde eu pretendo, nesse site, listar uma quantidade de advogados. Não são escritórios, eu não estou em busca de escritórios grandes, porque esses já têm relevância no marketing digital. Eles não precisam de publicidades, tanta publicidade, porque eles já têm essa publicidade. Então, eu estou procurando advogados que tenham mais de 5 anos na área jurídica. Ou, se não tiver os 5 anos, no mínimo 3 anos de atividade jurídica na advocacia. Então, alguns critérios eu vou especificar. Vão ser 3 grupos no site, no meu site, onde eu vou estar listando. Então, eu não vou buscar aleatoriamente no Brasil escritório de advocacia ou a sociedade de advogados e colocar no meu site. A ideia é advogados recém-formados. Eu não
recomendo advogados recém-formados para quem tem pressa e tem compromisso, seriedade com o seu propósito na justiça. Não recomendo contratar advogados recém-formados. Como é que você vai saber se ele é recém-formado? Simples, simples. Você vai no escritório dele e pergunta: doutor, o senhor é formado há quanto tempo? Se ele perguntar por que quer saber, sai fora. Acabou. Acabou. A resposta dele já foi suficiente para você ir embora sem olhar para trás. Se ele disser: me formei há algum tempo. Quanto tempo? Eu quero saber quanto tempo, que ano. Então você vai pegar o nome dele e vai procurar no exame da OAB onde está o nome dele. E vai procurar saber qual foi a pontuação que ele tirou naquele exame, qual foi a nota que ele tirou. É exatamente isso. Faça isso. E compare com os advogados que você quer contratar. Essa é a melhor maneira de você contratar quando você vai ser contratado por uma empresa. Ele não vai querer saber onde você trabalhou, por que você saiu, o que você fazia, quanto recebia, se você fuma, se você bebe, se você é casado, se você tem filhos, qual é a sua religião. Eles não querem saber tudo isso. Então você tem o direito de, na hora de contratar um advogado, perguntar: o senhor é de que religião? O senhor tem religião? Pergunta para o advogado: o senhor acredita em Deus? O senhor bebe? Por que você quer saber? Porque eu estou lhe contratando. Porque você está contratando um advogado. Você tem que saber quem você está contratando. Não pense que você tem que ter medo do advogado, de não poder perguntar as coisas para ele. Essa é a primeira questão, ok? Primeira questão. Perguntar para o advogado onde foi que o senhor se formou. O senhor estudava o que antes de entrar na advocacia? Claro, o senhor estudava o quê? O senhor já trabalhou em algum órgão público? Entendeu? Antes do senhor ser advogado, o senhor fazia o que da vida? O senhor era empregado de uma empresa? O senhor tinha empresa própria? O senhor era servidor público? O que o senhor fazia? Porque ele vai querer também saber. Por que você acha que por que um juiz ele, na petição tem que colocar se você é casado, se você é solteiro, se você é desempregado, se você... ele quer saber tudo, tudo. Vou dar um exemplo. Tem uma aula de pós-graduação em previdenciário que o advogado ele pediu o currículo do perito, que foi nomeado pelo juiz para fazer uma perícia num paciente que era cliente dele. E na hora que ele juntou a petição no cartório, na secretaria ou no cartório do fórum, pedindo o currículo, quando olhou, o perito foi nomeado sim perito para a causa, o longasmano do juiz, mas o longasmano do juiz, que era o perito, ele não tinha, ele era um clínico geral. O laudo técnico do perito, ele foi impugnado. Foi impugnado, desentranhou do processo e foi refeita a perícia por um especialista na matéria do qual se discutia em juízo. Então você pode pedir o currículo, claro, do perito, pode pedir o currículo. Melhor ainda, você vai contratar um advogado, peça o currículo dele. Doutor, me dê o seu currículo. Eu quero dar uma olhada no seu currículo, no seu histórico. Por que você quer meu currículo? Se o senhor não puder me dar seu currículo, não tem problema não, doutor. O senhor me responde então, eu faço as perguntas, o senhor me responde. Pode ser? Se ele disser não, que isso é minha privacidade. Segundo esse raciocínio que eu criei, se ele falar que é privacidade, então cai fora. Não continue a conversa com um advogado que pensa dessa maneira, certo? Aí você vai dizer: mas se eu fizer isso para todos os advogados, nenhum vai me contratar. Não. Isso não é verdade, não. Você vai conseguir achar um advogado que vai se submeter a essas perguntas básicas. Você, obviamente, vai ter que saber lidar. Você não vai poder chegar de uma maneira... Você tem que criar um cronograma. No início, no desenvolver do diálogo, você vai dizer: doutor, eu gostaria de fazer umas perguntas para o senhor. Eu queria... Isso depois de todo o procedimento, onde você vai dizer qual é a causa. E na hora de você negociar o contrato, valores, você vai começar a perguntar a ele. Você vai ter que... Cada um tem seu próprio jeito de fazer isso.
Então você vai ter que desenvolver um método onde você não crie uma situação muito indelicada, mas que você consiga extrair essas informações que são importantes. Essas primeiras informações. Tem mais, tem mais. Aí você pode dizer, não, mas aí como é que eu vou fazer isso? Porque o advogado, eu não vou pagar de imediato o advogado. Eu vou entrar, ele vai me defender e vai receber depois que eu ganhar. Então, se eu fizer essas perguntas para ele, ele pode não querer responder e depois não pegar a minha causa. Como eu disse, existe no Brasil mais de 1 milhão de advogados. Você não é obrigado a contratar um advogado fisicamente, até porque todos os advogados que se expõem na internet, eles colocam o nome dele e colocam a biografia deles, certo? Então, se você vai procurar na internet um advogado, coloca na internet, advogado de previdenciário. Aí vai estar lá, vai ter uma página, vai estar lá, fulano de tal, vai ter o número da OAB dele, vai ter o telefone dele, vai ter o e-mail dele, vai ter o endereço do escritório, vai ter as causas que ele trabalha, ele vai colocar as especializações que ele tem, se ele tem pós, doutorado, mestrado, o que é que ele tiver, ele vai colocar ali. Ele vai fazer argumentos ali, ele vai se expor. Se você procurar um pouco mais, você vai encontrar no Google biografia dele, onde ele trabalha, onde ele trabalhou. Tanto é que você procurar, você vê cursos de juízes, promotores e delegados, esses profissionais que dão aula, eles dizem, olha, eu trabalhei como delegado, como promotor, já fui procurador, já fui isso, já fui técnico, já fui analista, e hoje já fui advogado e hoje é juiz. Eles falam toda a rotina de estudo deles, da vida deles. Então, eles são transparentes, não tem problema em falar o que foi, o que é, o que quer ser. Se eles querem omitir essa informação, eles têm medo de você não acreditar no serviço deles. Então, não tem motivo de você contratar uma pessoa como essa. Você vai achar, sim, advogados que vão se submeter a essas perguntas e vão responder tranquilamente. Outra questão. Você já descobriu, por exemplo, você fez uma consulta com seu advogado, você entrevistou o advogado para tirar algumas informações básicas. Agora, você vai ter o seguinte, se esse advogado tem menos de 3 anos de advocacia, você tem que perguntar se ele já fez pelo menos algum estágio ou no Ministério Público, ou na Defensoria Pública, ou no Tribunal de Justiça, ou para algum advogado. Se ele já fez, o ideal é que ele tenha feito pelo menos 1 ano de estágio. Veja só, eu estou criando aqui critérios. Estou dizendo o seguinte, entre um advogado que nunca estagiou em nenhum órgão público e um advogado que já estagiou em um órgão público há pelo menos 1 ano, esse que já estagiou tem mais experiência do que aquele que nunca estagiou. É isso que eu estou dizendo. Então, se você for escolher, você tem 2 advogados. Esse daqui nunca estagiou em órgão nenhum, só estagiou na faculdade. Esse já estagiou em órgão público. Eu contrato esse. Mas ele não estagiou 1 ano. Tudo bem, ainda continuo com esse aqui que não estagiou 1 ano. Mas eu estou dando um critério. Se ele estagiou 1 ano, é muito bom. Experiência de 1 ano. Pode ser 6 meses, 1 ano. Se ele estagiou menos de 6 meses, ele foi mandado embora ou ele arrumou outra coisa para fazer. Mas ninguém que entra no estágio passa menos de 6 meses. Ou só se for para arrumar um emprego ganhando mais. Aí ele larga lá o estágio e vai embora trabalhar. Mais de 6 meses a 1 ano. Se o advogado não estagiou em órgão público, mas estagiou em faculdade, mas hoje, se pergunta, o senhor estagiou em algum lugar? Não. Mas o senhor tem alguma especialização? Aí se ele disser, não, eu estou fazendo pós-graduação em Direito Civil, estou fazendo pós-graduação em Processo Civil, em Previdenciário, em Trabalhista, em Criminal. Ok, doutor. Ótimo. Agora, entre um advogado que estagiou 1 ano e um advogado que nunca estagiou em órgão público, mas está fazendo uma pós-graduação, eu vou ficar com esse que está fazendo pós-graduação. Você tem que saber se ele está fazendo, tem que perguntar a ele. E
não precisa nem falar se esse aqui está fazendo pós-graduação, já fez estágio, e esse aqui está fazendo pós, então é melhor isso, porque esse aqui, além de estar fazendo a pós-graduação, já fez estágio, e esse aqui não fez, ok? Agora o problema é, e se a área do advogado que nunca estagiou é a área que eu estou precisando discutir em juízo, mas esse daqui não? Basicamente é o seguinte, se o seu direito a ser discutido é em direito civil, é importante que você contrate um advogado que seja especialista em processo civil. Tem que perguntar para ele, o senhor tem especialização em processo civil? Porque eu duvido que uma pessoa séria, bem instruída, ele contrate um advogado que não tenha muitos processos, causas ganhas, que tenha clientes influentes e que seja bom em processo civil. Não adianta você chegar no escritório, doutor, estou com esse problema, resolve para mim, assina aqui que eu vou resolver. Você não sabe que especialização o cara tem, você não sabe quando ele se formou, que faculdade ele se formou, que nota ele tirou no exame, se ele tem especialização. Você está contratando... Eu duvido um escritório de advocacia contratar uma pessoa sem saber dessas perguntas. Não contrata. Um escritório de advocacia vai perguntar: você se formou quando? Aonde? Qual foi sua nota no exame? Pode ser que ele não pergunte isso, porque isso aí poderia ser inconveniente, né? Perguntar a nota. Não tem problema. Ele não pergunta a nota, mas na hora que o advogado der toda a documentação, ele vai lá no exame, no site da FGV, da Fundação Carlos Chagas, o advogado lá mesmo, o dono do escritório de advocacia que estiver contratando advogado, ele vai lá e pesquisa, não precisa perguntar. Então você não precisa perguntar para o advogado que nota ele tirou no exame da OAB. Você vai pegar o número da OAB dele, consulta lá o nome dele nos exames anteriores, um por um, vai pesquisando. Pergunta então a ele: se formou em que ano, doutor? Se ele falar, me formei em tal ano, são 3 exames da OAB por ano, você vai entrar nos 3 exames do ano que ele se formou, olha lá o nome dele, dá uma investigada, tá ok? Outra coisa, se o sujeito não tiver se ele nunca estagiou em órgão público, se ele não tem especialização nenhuma pós-graduação, nada, mas ele tiver mais de 5 anos de advocacia, bom, eu digo que se ele tiver mais de 5 anos de advocacia, eu poderia dar até uma confiança para ele. Por quê? Ele não tem pós-graduação. Ele nunca fez estágio em órgão público. Isso aí nas perguntas, na entrevista que eu estou fazendo com o advogado, eu estou supondo isso aí. Aí eu pergunto: doutor, o senhor já estagiou em algum órgão público? Não. O senhor já... como é que se diz? O senhor já estagiou em órgão público? Não. Ele fala: não, nunca estagiei. O senhor tem alguma especialização, alguma pós-graduação? Também não. O senhor tem quanto tempo já tem advocacia? Aí ele fala: tenho 5 anos e 6 meses, tenho quase 6 anos, tenho 7 anos. Opa, beleza. E qual é a sua área, a área do senhor? Aí ele vai dizer, né? Geralmente ele vai dizer... Geralmente o advogado ele só trabalha com uma matéria ou 2 matérias. Então é difícil você encontrar um advogado que trabalha com mais de 2 matérias. E se ele trabalha, bom, eu vou entrar em outro vídeo falando sobre isso que eu ia começar agora, mas aí já vai ser outra linha de raciocínio. Então veja só, eu vou montar um site onde eu vou estar abordando, onde eu vou estar disponibilizando ferramentas onde advogados podem se cadastrar, advogados que preenchem esses requisitos. Você vai achar advogados bem distribuídos em 3 grupos que eu vou criar no meu site. Não será uma plataforma gratuita, vai ser uma plataforma paga. O advogado vai pagar uma taxa para estar nessa plataforma. E na medida em que ele se cadastra, ele vai ter que fornecer dados que eu criei para disponibilizar dentro da plataforma para melhor pesquisa de quem está buscando um perfil apropriado para a sua causa, segundo os critérios que ele pretende
para contratar advogado. Então não adianta, não adianta você contratar um advogado que não tenha, que você primeiro não tenha confiança e liberdade de conversar com ele, ok? Se você não consegue, se você sente medo do advogado que você vai contratar, isso já é um péssimo sinal. Entre o advogado e o cliente não pode ter segredo, não pode ter constrangimento, timidez. Tem que ser um diálogo, uma conversa espontânea, à vontade. Tem que formar um laço, uma amizade. Ok? Se você não tem esse vínculo com o seu advogado, repense sobre o que eu estou dizendo. Quando você liga para o advogado, se ele lhe atende. Quando você manda um e-mail, se ele atende, responde. Analisa isso. Advogados sérios, eles respondem, interagem com o seu cliente, dão atenção, respeitam, respondem, estão sempre disponível. Se ele não pode estar disponível, ele contrata uma pessoa que vai estar à disposição dos clientes do escritório. Então não é justificativa o advogado dizer: eu estou ocupado, estou em audiência, estou doente, o carro quebrou, estou na oficina, estou doente, estou no hospital, estou com dor de cabeça, estou viajando. Isso são desculpas que os advogados dão. Ó. Eu conheço isso há muito tempo, muito tempo. As desculpas mais básicas dos advogados, quando eles não querem atender, eles falam: estou no hospital com minha filha, minha mãe está doente, estou fazendo uma consulta médica, estou no dentista, o carro quebrou, não posso sair, estou em audiência. Isso é básico, entendeu? Isso é básico. Isso aí, quem pela primeira vez contratou um advogado, ou pela segunda ou terceira vez, e a longo prazo não vai sentir, não vai perceber isso. Mas como eu já vivi muito com advogados, todos eles dão essa desculpa. Já estagiei com advogados, já fui estagiário, e é muito fácil, muito fácil. Eles mentem até para o juiz quando eles querem, entendeu? Ele joga o carro na oficina, pega uma declaração, fala que o carro quebrou, o trânsito e tal, aí marca audiência. Até os juízes fazem isso. O trabalhador, quando tem uma greve que para tudo, o trabalhador fica louco. Ele pede carona, pega táxi, pega Uber, fazem cotinha, pegam van, mas eles chegam no trabalho. Um juiz tá lá indo, o pneu furou, ele chama o guindaste, leva o carro e ele volta para casa e liga para o fora e fala: ó, o carro quebrou, meu carro está na oficina, só amanhã. Desmarca tudo aí e fala que amanhã eu volto. Ué, por que ele não pegou um táxi? Eles não pegam táxi. Nenhum pega. Volta para casa, entendeu? Mas enfim, isso aí é só foi uma conversa que não era esse assunto. O assunto aqui era sobre advogados bons ou não. Então no meu site não vai ter bom, eu espero que não, né? Mas se isso acontecer, infelizmente não estará sob meu controle, porque eu não vou saber se vai ter advogados que cometem esses tipos de erros. Mas no meu site eu vou estar filtrando exatamente perfis de advogados que se enquadrem no geral no que eu disse anteriormente. Até a próxima.